Obrigada. É isso. Não tem como falar de servir ao Senhor sem falar sobre o novo nascimento. Porque que, para mim, esse é um tema muito importante, muito importante. Como eu falei no início, ele não tem sido abordado da forma correta, não tem sido, a igreja não tem sido, muitas das vezes, instruída sobre o que é o novo nascimento, né? Então, eu percebo que, em relação, né, sobre o que nós estamos falando, até trazendo mais um pouco sobre aquilo que o Senhor me encarregou, sobre o chamado do ensino, como até foi dito isso pelo meu esposo quando ele esteve aqui, ele citou, né, em Efésios 4:11, que fala que cada um foi chamado, né, conforme aquilo que o Senhor ele queria. Então, o Senhor ele me trouxe para esse entendimento do ensino. Então, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande o encargo que o Senhor me deu de trazer esse entendimento a respeito do que as Escrituras elas falam. Não só ser sobre o que eu acho, o que eu penso, mas largar o que eu acho e para crer de fato naquilo que as Escrituras elas dizem. Então, o nascido de Deus, ele se movimenta assim. Ele se movimenta com base no que as Escrituras elas dizem. E o novo nascimento, ele é algo muito extraordinário, que a gente vai abrir agora, né, e ter mais um pouco de esclarecimento em relação a ele. Como foi dito até por ti mesmo, Fabrício, ali no Gênesis, Adão, quando ele peca contra Deus, que ele tem a primeira reação e tudo de se esconder, a Bíblia fala que Adão ele se esconde porque ele sente medo, e o medo é referente à nudez de Adão. Então a gente percebe que Adão, ele, quando Deus ele fala para Adão, ó, se tu morderes desse fruto, certamente morrerá, ou morrerá certamente. A gente percebe que Adão ele continua ali intacto, ele continua fisicamente intacto. Só que a sujeira, toda o pecado, ele não vai se encontrar ali no corpo físico de Adão, mas ele vai se encontrar internamente. Só que quando Adão ele peca, a gente percebe que ele continua ali andando no Éden, ele não morre. Só que nós sabemos que aquilo ali que acontece é uma morte espiritual, é uma morte interna, não é uma morte apenas, não é uma morte externa. Tudo bem que depois, quando Adão ele peca, ele vai conhecer a morte física, né? Mas ali o que acontece de princípio é a morte espiritual. Então a gente percebe que quando o Senhor vai atrás dele, vai falar com ele, o que ele tem medo não é de ter morrido espiritualmente, mas o medo de Adão é por ele estar nu, então ele consegue linkar o medo dele ao físico. E todo aquele que é nascido de Adão, todo aquele que é filho de Adão, ele carrega isso. Ele pensa que a transformação genuína ela é externa. Ele não consegue entender que o homem ele precisa ser regenerado de dentro para fora. Então acaba que isso faz com que essa pessoa ela não consiga provar, ela não consiga desfrutar do novo nascimento, mas ela vai desfrutar de um modismo, ela vai desfrutar apenas de uma religião, né? Porque ela vai acabar desenvolvendo externamente uma forma, uma aparência, uma característica, só que dentro verdadeiramente a gente consegue perceber pelo fruto que aquela pessoa dá que aquela pessoa não nasceu de novo. Então, a gente, como igreja, a gente precisa frisar isso. Entender que o Senhor ele não está interessado apenas com o externo, com a nudez externa, mas Deus ele quer regenerar, ele quer ressuscitar o homem de dentro para fora. Então, a gente percebe que Adão ele teve esse comportamento. O medo, a Bíblia é clara. No livro do Gênesis fala que ele fica com medo por estar nu. E daí ele começa, né, ali dizer que foi Eva, Eva fala que foi a serpente, tudo mais, e a gente consegue perceber esse comportamento. Então a gente percebe que o reino de Deus, ele não é somente, claro, que a conduta interna, ela vai ter uma expressão no físico, só que o que o Senhor ele está interessado é primeiramente fazer dentro do homem, e para que de fora seja uma transformação genuína,
para que não seja uma transformação pelaquilo que eu acho correto. É como se é um instinto humano, né? Um ser humano em si, quando ele não nasce de novo, o coração dele é, é, é algo que até eu queria abrir, que é muito importante. E eu louvo a Deus por estar podendo trazer esse entendimento, que é algo que a gente sempre escuta mesmo, é o sentido das pessoas dizerem que elas têm um coração bom. A gente consegue ouvir muito isso, porque o meu coração é bom, eu sou uma pessoa boa, e isso é algo que não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o coração do homem foi contaminado, E é o enganoso. coração do homem está em pecado. Fala que do coração do homem procede todos os tipos de males. Então, isso é uma mentira que a humanidade ela desenvolveu. Na verdade, as pessoas, elas pela graça comum, elas podem ter algumas formas, alguns comportamentos, algumas coisas positivas no dia a dia, ter um caráter mais bondoso, ter um caráter mais compreensivo, ter um caráter mais alegre, ter um caráter mais simpático, só que realmente não existe alguém que não nasceu de novo que possua um coração bom. Então, até para você que está me ouvindo, se você já ouviu isso, se você até mesmo pode pensar isso sobre si mesmo, o ser humano em si, quando a gente nasce da nossa mãe, quando a gente nasce da carne, a gente não tem um coração bom. Porque se nós tivéssemos um coração bom, não teria necessidade do sacrifício de Cristo, não teria necessidade de Cristo morrer na cruz, porque nós já somos bons. O que Cristo foi fazer na cruz se nós já temos bondade dentro de si? Então, Jesus, ele veio para o doente. Jesus, ele veio para transformar o homem, transformar a natureza, a regeneração, a doutrina de ser regenerado por Deus, de ser transformado, de ser mudado por Deus através do evangelho. E isso não vai acontecer com um modismo. O modismo ele não vai transformar um coração. O modismo, roupas, cabelos, formas e doutrinas não vão transformar o homem, porque o homem ele precisa ser regenerado de dentro para fora. Então, o coração da humanidade foi contaminado pelo pecado. E é por isso que Davi ele falava, né? Purifica-me da minha impureza, cria em mim um coração puro, renova em mim. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu até me arrepio de falar sobre isso, porque a gente precisa do Senhor. E a gente só consegue acessar o reino de Deus, a gente só consegue viver o reino através da graça. Mas a graça faz com que a gente consiga entender quão falho e pecador a gente é, quão necessitado dessa graça. A partir do momento que eu me achar autossuficiente, que a humanidade ela achar que está tudo certo, que só um modismo vai trazer transformação, que só uma roupa vai trazer transformação, um cabelo, uma forma, ou viver ali todo o tempo, somente numa doutrina vai trazer transformação, a gente acaba limitando aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, e também incluindo outras pessoas. Então, eu vejo que a Bíblia fala que o amor ele não é egoísta. E a partir do momento que a gente se fecha para a nossa pecaminosidade, não consegue entender a nossa fraqueza, outras pessoas não vão conhecer o evangelho do arrependimento. E, na verdade, o evangelho do arrependimento é que salva o homem. Na verdade, o evangelho do arrependimento, do novo nascimento, de fato, é ele que faz o homem acessar o reino de Deus. Sem o arrependimento, não tem como ver a Deus. Sem um coração quebrantado, sem um coração puro, de fato, diante de Deus, não tem como ver ao Senhor. E ele disse isso. Então, a gente tem que parar de se preocupar menos com aquilo que é externamente aceito e passar a, de fato, ter uma comunhão genuína com o Senhor. De fato, a gente ouve muito sobre para conhecer a Deus tem que orar, tem que ler mais, e é verdade. Não tem como a gente sair disso. Mas eu percebo que a gente não tem que fazer por uma obrigação, mas tem que fazer pedindo a Deus que ele coloque amor no nosso coração para amar as escrituras, amar
o tempo de oração, amar o tempo de que o Senhor ele usa ali para quebrar a gente e lapidar a gente, sabe? Então, por isso que o Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque as pessoas elas não estão preocupadas em agradar o Senhor verdadeiramente. Essa que é a verdade, sabe? Na verdade, as pessoas elas estão se montando, elas estão criando um personagem para agradar pessoas, para conseguirem cargos, para trazerem visibilidade para si, para trazer palco para si, mas elas não estão querendo agradar o Senhor, sabe? Verdadeiramente falando. Eu consigo perceber, assim, sentir o quanto o Espírito de Deus ele se entristece por isso, sabe? Mas eu também consigo perceber que Deus ele tem pessoas que o adoram, pessoas que o amem de verdade, independente daquilo que é, externamente é dito, externamente é falado, mas é uma convicção genuína, é uma convicção que somente o Espírito de Deus dá. Então eu percebo que Jesus ele deu de cara, né, com um homem assim, um homem que se chamava Nicodemos, né? Então outra coisa também para que também é uma coisa muito errada diante de Deus é as pessoas acharem que somente o batismo nas águas é evidência de salvação. O batismo nas águas ele não é uma evidência de salvação. Na verdade, ele é uma forma até profética, né, de fazer com que fisicamente seja explícito que aquele indivíduo está confessando o Senhor, que ele está sendo, que ele quer ser regenerado pelo Senhor. Só que Jesus ele disse algo para Nicodemos, ele falou: "Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus." Então não basta só nós sermos batizados com uma água física se espiritualmente nós não fomos regenerados. E Jesus falou isso. Em verdade vos digo, em algumas traduções a Bíblia vem falar assim, que todos vocês, todos vocês venham nascer de novo. Então Nicodemos ali tinha também era um mestre, né, da lei, mas a palavra só em si, o conhecimento só em si, ele não tem poder de salvar ninguém. Ele não tem poder de fazer a aliança que foi quebrada ser restituída, que o sangue de Jesus fez na cruz. Não tem poder. Um indivíduo ele ter todo o conhecimento do mundo, ele pode ter diversas coisas e a Bíblia fala disso. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, dar o meu corpo para ser queimado, fazer todas essas coisas, mas se eu não tiver amor, de nada serviu. Eu posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tiver amor verdadeiramente, nada disso vai adiantar. Então eu percebo que tem pairado, sabe, esse engano sobre a igreja, de achar que o servir a Deus ele é aparência. E as pessoas não estão se importando com o novo nascimento. Então, se a gente for perceber também, Faraó ele aumentava o serviço do povo para que o povo não tivesse tempo com Deus. Foi aquilo que foi falado também. Quanto mais uma pessoa se preocupa em apenas só fazer externamente para Deus, mas não tem tempo de ouvir o Senhor, não tem tempo de mergulhar nas Escrituras, de abrir o coração, de se derramar, essas pessoas elas continuam no Egito. Elas não são livres verdadeiramente, elas não são livres como a palavra fala. Aonde está o meu espírito, aí a liberdade. Então não há liberdade, porque elas acabam fazendo para que assim elas se sintam aceitas e salvas por obras. E não existe salvação por obras. Não existe, não tem como barganhar com o Senhor. Jesus, eu vou fazer e tu me salva. Porque se fosse assim, todos seriam salvos. Todos seriam escolhidos. Mas, na verdade, o Senhor, ele chamou para que a gente consiga discernir, ouvir a voz dele e assim consiga segui-lo. Jesus não falou para que a gente siga algo que vem da terra, mas a salvação ela vem do alto, ela não vem dessa terra, ela não vem daqui.
A salvação ela é algo que o homem ele não conseguiria sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo possibilitou. E a gente acaba sendo negligente, acaba sendo preguiçoso. Eu acredito que a gente acaba, de fato, ignorando o sacrifício do Senhor quando a gente não quer gastar tempo com Ele, quando a gente não quer se derramar, não quer conhecer os atributos de Deus no secreto. Então, eu acredito que o secreto é o que fez com que hoje eu estivesse aqui. O secreto foi com o que fez com que a minha mentalidade fosse renovada, não porque eu fui apenas ao secreto, mas porque eu entendi que o Senhor me esperava lá, ele já te conseguiu para mim, ele já abriu um novo caminho, um caminho reto, e o meu papel é trilhar isso aí, sabe? Então, não é todo esse malabarismo, toda essa confusão que as pessoas estão fazendo, sabe? De achar que o evangelho ele se diminui ou ele vai entrar no na nossa capacidade humana pequena de fazer apenas e não se entregar para o Senhor. Deixa eu, Então, resumidamente, deixa eu fazer uma pausa rapidinho aí, porque assim você já respira um pouquinho também. É, você fala que é um assunto pouco tratado na igreja de forma fidedigna, né? Porque eu também ouço muito falar sobre o reino de Deus, eu ouço muito falar sobre o novo nascimento, só que quando você toca quando você fala aí do Nicodemos, refletindo não, estava fazendo uma reflexão sobre essa passagem, e é engraçado que Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito, como você tocou, não entrará no reino de Deus. Não é não verá, é não entrará no reino de Deus. E outra coisa, nós, de forma muito superficial, a gente associou esse nascer da água como se fosse o batismo nas águas. E se for se aprofundar, e se a gente for para uma linha um pouco mais, tiver a mente um pouco mais aberta e for buscar, esse nascer da água está falando do nascimento natural do homem.